Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a nossa luta de 9 anos para salvar um lugar que produz água, sem o menor trabalho. É um lugar natural que está intacto, então eu estou compartilhando com vocês essa luta. Para nós, desde o início, esse lugar chamado Serra do Gandarela é serra, água e vida. Esse aspecto, muitas vezes, nas decisões governamentais se esquece, essa questão da vida. A Serra do Gandarela, além de todos os outros atributos, ela é uma importante área de recarga de aquíferos e que tem uma grande concentração de nascentes, dezenas de cachoeiras de água, a maior parte de classe especial ou classe 1. Esse desenho em preto é os limites das duas unidades de conservação que a gente lutou para que houvesse. Então, somando o Parque Nacional da Serra do Gandarela aqui e uma reserva de desenvolvimento sustentável do lado de cá, essa unidade de conservação que a gente veio lutando por ela protegeria esse último território com quem essa unidade hidrogeológica é a unidade de formação Cauê, que tem maior capacidade de reter, armazenar água e doar água. Então, o que nós viemos lutando para preservar era esse território aqui. Infelizmente, lamentavelmente, a Vale também quer a Serra do Gandarela, como ela quis muitos outros territórios, no Paraupeba e na bacia do Rio das Velhas, já vou mostrar um mapa. Independente de nos próprios estudos da Vale dizer claramente que esse empreendimento chamado Minapolo na Serra do Gandarela, contra o qual a gente está lutando há tanto tempo, significa pensar essa mina lá, isso está no estudo da própria Vale, tratar de uma atividade que suscita posicionamentos, como a interferência com o potencial turístico e com a produção de água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nos próprios estudos da consultoria da empresa, estava muito claro essa importância desse lugar para a produção de água. Eu não vou entrar no mérito de 9 anos de luta, isso é muita coisa, mas o resultado foi que em outubro de 2014 foi criado o Parque Nacional da Serra do Gandarela, deixando de fora essa grande área. O parque teria que ter vindo até aqui, para que a Vale possa fazer a mina Apolo, não criando a reserva de desenvolvimento sustentável, que seria essa área aqui, porque a Vale também quer o norte do Gandarela, que é o Piacó, e ela quer também Baú, isso aqui é dentro de Barão de Cocais, e esse resultado significou, em termos de perdas ambientais em relação à proposta inicial, grande parte, inclusive, acima de 60% de perdas, por exemplo, em relação às cavidades de máxima e alta relevância, cachoeiras. Então, foram perdas ambientais feitas por uma decisão voltada a atender o interesse da mineração, apesar dos atributos ambientais e culturais da Serra do Gandarela. Então, por exemplo, entre várias outras cachoeiras, essa cachoeira do mergulho de água limpíssima ficou fora do parque, está dentro daquilo que a gente chama uma mordida, feita na unidade de conservação. O Ribeirão da Prata, que nasce com classe especial aqui em Rio Acima e chega a Raposos ainda com classe 1, a ponto de ter um balneário que já é frequentado há dezenas de anos pelas pessoas de tão belo que é, não está protegido, porque esse lugar ficou fora do Parque Nacional, então qualquer interferência nessa serra e nos seus aquíferos e colocar uma barragem de rejeito no córrego do Maquiné, coloca em risco. Esse curso d'água, ele chega a poucos quilômetros da captação do Bela Fama, 6, 7 quilômetros, ele chega aqui, depois de Bela Fama, então as águas dele limpas são fundamentais para o Rio das Velhas depois de Bela Fama. Está aí uma foto desse Ribeirão da Prata, quer dizer, quem é que tem hoje um ribeirão, um balneário, para usufruto da população com classe 1? E isso aqui está tudo ameaçado porque se tem esse interesse econômico baseado em pilares que, na realidade, não têm nada de sustentáveis. Além disso tudo, do lado de Santa Bárbara, esse parque, como tirou fora tudo o que a mineração queria,
colocou Parque Nacional onde as comunidades não queriam Parque Nacional, porque elas têm ali as suas atividades de coleta de musgo, manejo de candeia e apicultura. Ou seja, a nossa realidade brasileira e mineira, sendo bem clara e direta, é tudo para o setor econômico, que acumula lucro e é voraz, e nada para a sociedade em outras alternativas, como alternativas para os pequenos agricultores, os apicultores, os pequenos comerciantes. Então, a grande escolha que nós estamos fazendo aqui é para pensar nesses dois lados da moeda, no âmbito econômico, quais são esses lados da moeda e quem está ganhando com esse lado da moeda e o que é que está colocando em risco para todos nós e as futuras gerações. Como a questão da Serra do Gandarela não é um ponto focal nesse contexto para a UPEB Velhas, eu vou aproveitar o restante do meu tempo para trazer uns outros contextos, para além disso. Sempre é uma escolha, e cada um de nós está fazendo as suas escolhas e vai assumir as suas responsabilidades, mesmo que não seja responsabilizado criminalmente, porque isso vai estar escrito na sua história pessoal. Então, cada um que está tomando decisões ao longo desses anos para nos trazer uma crise hídrica do jeito que nós estamos vivendo no Velhas e Paraopeba, na sua história pessoal está escrito que foi responsável. E cada um que fez tudo para isso não acontecer, na sua história pessoal está escrito que fez tudo para isso não acontecer. E isso tem muita importância, apesar de não ser nada que possa estar em protocolos ou em FOBs ou em termos de anuência. Porque nós temos um papel nesse planeta Terra muito maior do que a maioria dos que estão tomando essas decisões estão considerando. Então, dentro dessa questão da nossa luta e a produção de água, tem uma coisa que geralmente não se coloca, a gente tem tentado trazer visibilidade, que é nesse território nosso, que tem a ver com essa formação geológica, onde as cangas estão no topo e os itabiritos estão aqui, uma das camadas abaixo. É nessa configuração chamada geossistema Cangas-Itabirito, ou geossistema ferruginoso, que estão 80% das reservas aquíferas nesse nosso território. E o que é que acontece? Essa camada é o ferro. Isso não nos dizem. Então, o que é que acontece? Quando a gente pega um mapa do quadrilátero, e aqui está o peixe, né, a Serra da Moeda, a Serrinha, e olha que coisa interessante, o sinclinal Gandarela é uma baleia. Quer dizer, nós temos aqui simbolicamente um peixe, que é o sinclinal Moeda, e o sinclinal Gandarela. Essa unidade azul escura, vocês estão vendo a mancha, é onde tem a maior concentração de água nos aquíferos profundos. E olha o que é que acontece quando a gente sobrepõe a isso. Vou dar um zoom primeiro em Rio Acima. Aqui é a nossa UTE, Unidade Territorial Estratégica Águas do Gandarela. Aqui está, a Serra do Gandarela fica aqui. Esse aqui é lá embaixo, na profundidade, é o aquífero profundo. Reparem aqui na Serrinha e Serra da Moeda, também tem essa unidade. Olha aqui a quantidade e a espessura dessa unidade que está completamente intacta, porque não tem uma única mineração de ferro ainda. É a única serra intacta do quadrilátero ferrífero no seu contexto conjunto. Essa quantidade de dezenas de cachoeiras que tem em Rio Acima, que descem aqui nessa vertente, dentro de toda essa infinidade de cachoeiras que estão no entorno, elas só existem porque existem esses aquíferos profundos. Porque se não teria chuva, tem cachoeira, não tem chuva, não tem cachoeira. Então, isso é uma comprovação que nem precisa grandes estudos hidrogeológicos para a gente perceber essa relação direta. E o que é que acontece? Eu vou passar isso adiante, porque senão não dá tempo de falar uma coisa importante. A mineração nesse território não é uma novidade que ela interfere com esse conjunto. Olha aqui um documento de 2005, quando a CPRM fez um estudo para a APASU. 2005, 11 anos atrás. Já dizia, o aproveitamento para usos múltiplos das águas de rebaixamento nas minerações de ferro é pertinente pela qualidade natural dessas águas e o rebaixamento consiste na superexplotação dos aquíferos, drenando um volume maior que a recarga. Então, isso está acontecendo desde que acontece mineração. Então, dentro das ameaças à produção de água, uma palavra que tem um estudioso chamado Godinas usa, e nós estamos usando, porque é amputação de aquíferos profundos. É amputado.
Nunca mais vai ter. E eles são resultado de bilhões e milhões de anos de evolução geológica, que não vai acontecer mais da mesma forma. Então, nós não. A mineração está apontando esses aquíferos. Se eu colocar aqui nesse território, só da Vale, os direitos minerários da Vale em 2015, observem onde foi parar as áreas azul escuro. Não tem mais nenhuma, porque onde está a água, o aquífero profundo no nosso território, é o minério de ferro. Então, quando a mineração chega, ela explode as cangas, acaba com a área da recarga e destrói o aquífero profundo. E por isso começam a secar nascentes e sumindo água no entorno dessas atividades. Para vocês verem o que já está consumado, aqui no tal Sinclinal Gandarela, nós temos aqui jangada e feijão, em Brumadinho. Olha a quantidade de minas da Vale na Serrinha, uma atrás da outra. Congonhas é caótico isso aqui. E nós temos aqui todo o conjunto onde rompeu a barragem de Mariana, e a última que está intacta é essa aqui, e na época que eles fizeram esse mapa, eles já puseram Apolo como fato consolidado, quando nem tem a menor ainda licença a respeito. Congonhas já está com graves problemas de falta de água devido à mineração. Os habitantes, assim como lá vocês estão tendo, a Coca-Cola tem que levar água, no caso de Congonhas, os habitantes estão tendo que pegar água nos muros de arrimo. Verifiquem um exemplo de uma área, no final aqui do Sinclinal Moeda, Congonhas. Essas manchas pretas são intervenções de mineração, não é tudo cava, mas aqui tem cava, pilha de rejeito. Cada bolinha dessas é uma barragem de rejeito. Sabem quantas barragens de rejeito a gente tem no território quadrilátero? 309 barragens de rejeito. Como o meu tempo terminou, quero mostrar esse mapa. Então, nós, dentro da produção de água, nós temos vários problemas graves para olhar. Estamos vendo o que está acontecendo com a turma do governador Valadares e ao longo de todo o Rio Doce, com graves problemas de abastecimento de água e de falta de acesso à água por uma tragédia e um crime cometido pela atividade econômica que diz que é muito importante para o nosso território. E nós estamos aqui nesse território que é o Sinclinal Moeda e mais a Serra de Itatiaia-Sul, que faz aqui a divisão. Olha, isso é a nossa realidade. Quem vai cuidar dessas barragens de rejeito, dos piezômetros, do controle de drenagem, se tiver uma tromba d'água em algum desses lugares, nos próximos 100, 200 anos, quando essa população, os nossos netos, bisnetos vão estar aqui? Quem vai cuidar? Porque as empresas vão fechar simplesmente e vão embora. Então, a questão da produção de água ainda está somada a outras questões graves, como barragens de rejeito e outorga. E eu tenho que passar rápido, eu lamento, tem muita informação, depois eu compartilho, mas eu quero tocar na questão da outorga, aproveitando que o Igan está aqui. Olha que coisa incrível, em 2005, também nesse estudo da CPRM, já falava disso. Com o número de captações subterrâneas e o consumo vem crescendo, com a ocupação urbana e mineração, é necessário que seja iniciado um programa de gestão e de fiscalização e de acompanhamento das atuais e futuras captações. Não temos até hoje um mapa atualizado de quantas outorgas, onde é que elas estão, até quando é que elas valem. Então, quando a gente começou a ter acesso, a gente conseguiu fazer um mapa, meio rudimentar ainda, dessa região, mas a gente foi surpreendido com coisas desse tipo. Olha aqui, uma captação para Vale, no próprio rio Itabirito, 302 litros por segundo, válida até 2017, que não passou pelo CBH Velhas, uma vazão, uma quantidade de água que dá para abastecer 163 mil pessoas dia. Outro exemplo, lá em Brumadinho, onde tem a MIB, que eles falam que é um pequeno porte, a MIB usa água equivalente a 19 mil pessoas dia. E a comunidade de Córrego do Feijão, vira e mexe, tem que receber água de caminhão-pipa, similar à turma lá de Brumadinho. Qual é o senso? Qual é o sentido? E para terminar, olha, no mesmo lugar, que é esse espaço aqui, onde a gente tem Mina Jangada, Córrego do Feijão, a MIB e a comunidade de Córrego do Feijão e Casa Branca, isso aqui são atividades de complexo minerário. Voltando aqui, uma única outorga, também para mineração para Vale, válida até 2019, água subterrânea da melhor qualidade,
que dá para abastecer 150 mil pessoas dia. Então, a pergunta que eu faço, eu já falei isso em frente do IGAM várias vezes, é urgente a gente ter no papel o que está sendo tirado de água nesse território Velhos e Paraupeba, de onde está sendo retirado, porque não faz sentido pessoas estarem recebendo água de caminhão-pipa, estarem com escassez de água, tendo que parar a sua atividade da agricultura, de apicultura, de um monte de outras perspectivas econômicas, para determinadas empresas e atividades fazerem uso da melhor água para 150, 200 mil pessoas, 80 mil pessoas. Essa é a água que está faltando nesse território. E esse assunto tem que ser trazido aqui. Estou à disposição, tem muito mais informações. Obrigada pela oportunidade.